YouTube Enem, gente, mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga. Nós vamos continuar a explorar, o nosso estudo a respeito da classe morfológica dos verbos. Bom, vou falar um pouco hoje sobre locuções verbais e sobre correlações verbais, que é a associação entre os tempos e os modos. Começando a falar sobre locução. Locução, ela pode ser nominal, quando você tem os termos que estão relacionados ao nome, ao substantivo e aos seus satélites, mas você também pode ter uma locução verbal, quando você tem dois verbos sendo usados de maneiras diferentes. O que é a locução verbal, então? É o uso de um verbo auxiliar, aquele que vai trazer, então, o modo, o tempo, a pessoa, o número, e um verbo principal, que é aquele que traz a semântica, que traz a ideia central utilizada naquele contexto. Então, eu dou um exemplo aqui com as três formas nominais que nós chamamos, o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, tínhamos sonhado, A ideia principal aqui é sonhar, A ideia central está aqui, eu vou analisar a partir do verbo sonhar. Mas eu sei aqui que a pessoa é nós, Primeira pessoa do plural, E o verbo ter aqui está sendo conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo, Nós havíamos, nós tínhamos, enfim. Olha, estou chegando, da mesma forma, Presente do indicativo, primeira pessoa do singular, mas a ideia central está aqui, Chegar. Sonhado, a ideia de que foi finalizado, Chegando, a ideia de que o acontecimento está em progresso, que é próprio lá do gerúndio. Por exemplo, queriam brincar, da mesma forma, terceira pessoa do plural, Mas a ideia central está aqui, o verbo na sua forma pura, no infinitivo. Tudo bem? Isso é uma locução verbal, bastante simples, Então, os verbos auxiliares, eu resumo aqui, são utilizados com outros verbos para a formação do que a gente chama de tempos compostos, que é um outro tipo de locução, Tem estudado, haviam dito, Esse aqui é o verbo auxiliar, tudo bem? E aqui é o verbo principal, Como a gente disse aqui. E das locuções verbais, Vão dizer, precisamos vencer, as duas aqui com o infinitivo, Usando o verbo ir e o verbo precisar. Então eu digo que os mais comuns são ter, haver, ser e estar, São os verbos auxiliares por excelência, mas existem outros verbos, a gente chama modais, a ideia de poder, querer, dever, mas também os verbos ir e vir, até o verbo andar, poder, querer, mandar, precisar, entre outros aí podem funcionar como esses verbos auxiliares. Então nós vamos falar dos três usos, o ter e o haver, o verbo ser na passiva analítica, os verbos modais, e a gente vai falar um pouquinho sobre o gerúndio no nosso quadro a seguir, e a gente termina falando de correlação verbal. Bom, então o tempo composto é a ideia de que você dá uma ideia de passado, onde você poderia usar um verbo simples, mas a ideia não seria exatamente a mesma. Então, ter a ver mais o particípio, Que se o verbo for regular, a gente sabe AR, ado, ER, IR, ido. O verbo é ler, por exemplo. Então, tenho lido muito ultimamente. Então, a ideia é de que esse acontecimento está durando, ele prossegue, a pessoa lê e segue lendo. Seria diferente de eu usar, por exemplo, o verbo no pretérito perfeito. Li muito ultimamente. Então, isso significa que a ação foi concluída, tem um aspecto mais conclusivo. Ao contrário daqui, que ela tem um aspecto que a gente chama de mais durativo. Tenho lido muito ultimamente. Eles haviam feito a reserva, que o verbo é fazer, Ele é irregular, não dá para dizer fazido, É feito. Mas da mesma forma, Eles fizeram. Eu podia usar aqui a forma simples, Eles fizeram a reserva, seria o pretérito perfeito. Mas eles haviam feito. Eu posso, da mesma forma, usar o verbo haver como verbo auxiliar. Então, está trazendo a noção gramatical aqui, O tempo totalmente relacionado à pessoa e a ideia principal. Então, é isso que a gente chama de tempos compostos. É quando você tem um verbo auxiliar, ter e haver, mais uma forma verbal do particípio, lido ou feito. Tudo bem, vou apagar para a gente ainda falar sobre outros usos de locuções verbais. Bom, seguindo então com outros usos das locuções verbais. O uso típico da passiva analítica com o verbo ser. Por exemplo,
o agente aqui é o professor, né? O professor elogiou os alunos, seria a voz ativa, né? Então eu vou transformar na voz passiva. Né? Eu pego o objeto, transformo ele em sujeito, os alunos, né? Uso o verbo auxiliar no passado, né? O professor elogiou, pretérito perfeito. Então, ó, o tempo vai aparecer aqui, ó, foram elogiados, né? A forma do particípio pelo professor. Então, normal, esse uso, né? Super comum. Obrigam-me a redigir relatórios, né? Então, sou obrigado a, né? Da mesma forma, você tem o verbo ser, aqui o verbo ser, né? Uma forma do particípio, mas essa forma do particípio. Então, o verbo auxiliar, sempre conjugado, né? E o verbo principal, numa forma nominal, no caso, o particípio. Super simples, né? Os verbos modais, como eu disse, também podem usar, né? A ideia de dever, de necessidade, né? De querer ou de poder. Então, posso, conjugado, da mesma forma, né? O auxiliar, mais o verbo principal. Posso estudar hoje. Devo aprender esse conteúdo, né? Preciso passar na prova. Todos os casos aqui com infinitivo, né? Estudar, aprender, passar. Poder, dever, precisar, né? Também funcionam como verbos auxiliares, porque eles trazem essas ideias, né? De necessidade, de vontade, né? Ou de possibilidade. Bom, com o gerúndio é normal, o uso do gerúndio é normal. Muita gente condena o uso do gerúndio, não há nenhum problema. O que a gente deve chamar a atenção e ficar atento é quanto ao gerundismo. Então, as coisas estão mudando por lá, né? A locução aqui, ó. Estão, concorda com as coisas, né? A ideia principal está aqui, ó. Né? Da mesma forma, o verbo estar como verbo auxiliar e o verbo mudar como verbo principal, né? Andei pensando em trocar de curso. Eu estou colocando aqui outros verbos, né? Pouco usuais, por exemplo, ir, vir ou andar, né? Eles também podem trazer essa ideia que a gente usa normalmente ao ser ou estar, com gerúndio. Então, não é que a pessoa andou, é que ela estava pensando, né? Ela pensou uma vez, pensou duas, pensou três. Então, andei pensando em trocar de curso, né? Então, a locução verbal está aqui, ó. Isso vai mudar, por exemplo, a transitividade do verbo, né? Se a gente for pensar na locução verbal, a gente vai analisar a transitividade do pensar e não a transitividade do andar, né? Ela ia passando, então ela passava pela calçada quando me viu, né? Mas eu quero dizer que isso aconteceu, uma oração adverbial aqui, quando, né, a ação estava em progresso. Então ela ia passando quando me viu. Ou, né, da mesma forma, eu telefonei várias vezes, né, para essa moça aí. Então eu vinha telefonando há tempos, né? Então usando o verbo ir, o verbo vir ou o verbo andar, que não são os verbos ser, estar, ter ou haver, né, mas que podem funcionar como verbo auxiliares. Então, só não cometa esse erro, né? É feio o uso do gerundismo. Então, vamos estar corrigindo o dever. Então, tem três verbos aqui, ó, que é ideia de futuro, né? A gente já usa no dia a dia, né? Vou pensar em vez de pensarei, né? Ou vou comer em vez de comerei, né? Seria a forma simples. A gente sempre usa, né, o verbo ir, esse vou, mais o verbo infinitivo, que é um presente com ideia de futuro. Então, a gente não deve usar essa forma, né? Os três verbos. Isso aqui a gente usa lá, né, em função da tradução do telemarketing do inglês, né? Porque o inglês, a ideia de futuro não está no verbo, não é uma desinência, né? Mas é um verbo auxiliar, esse will, né? Mais o verbo ser, mais o ing, que aqui lá não é gerúndio, né? Não significa esse ing, nem sempre no inglês quer dizer gerúndio, ele pode ser até infinitivo, a depender do contexto. Mas sem entrar nesses detalhes, né? Então, vamos estar corrigindo o dever, né? Então, eu posso usar aqui, ó, uma forma que não é inadequada, mas não soa muito legal. Estaremos corrigindo o dever, né? Então, vamos estar, o verbo estar, né? Usa ele simples. Mas o melhor ainda é as três numa só. Corrigiremos, né? Corrigiremos o dever. Quando eu não sei, vamos estar corrigindo, não, nós corrigiremos. Ou iremos corrigir, né? Quero desmembrar em dois. Eu trago o ser, na verdade, o ir aqui, né? Em vez de usar o presente, eu uso o futuro. Iremos
corrigir o dever, se eu quiser usar aqui. Não, nós iremos corrigir o dever no tempo adequado, né? Então, ó, o verbo principal aqui e o verbo auxiliar radicar. Mas eu posso usar só a forma simples, né? Na fala do brasileiro está esquecida essa forma do futuro do presente, né? Da maneira simples. Mas evite, né? Não é problema usar o gerúndio, não tem nenhuma questão com o gerúndio, é uma forma nominal comum da nossa língua que dá essa ideia de ação em progresso, né? Em continuidade. Mas não use essa forma, né? Porque soa mal, né? Não é a forma adequada de se utilizar o gerúndio em língua portuguesa. Tá? Vou pausar e vamos falar num quadrinho bem rápido sobre a questão das correlações verbais. Para fechar, então, vamos falar um pouquinho sobre o que é correlação verbal. Ora, é a relação, né, entre verbos de tempos e modos diferentes. Como a gente vai escolher o tempo e o modo adequado para articular dentro de um mesmo período duas diferentes orações. Então, para cada oração, eu tenho um verbo, né? Então, é comum que a gente cometa esses erros, porque a gente não conhece todos os modos e tempos, né? Não faz um treinamento tão efetivo, principalmente quando a gente não lê, né? E não escreve. Então, eu preciso que você faz isso para mim. Esse é um erro comum, né? Por que está errado? Sim, você faz no presente do indicativo, né? Mas eu preciso... O que é o modo indicativo? É o modo da certeza, né? Da segurança. Então, eu preciso que você... Você já fez? Não, você ainda pode vir a fazer, né? Então, eu preciso que você faça isso para mim, né? Então, o modo subjuntivo é o modo da possibilidade, da hipótese. Se você não fez, eu preciso que você faça, né? E não que você faça. Ou, você quer que eu faça isso? Então, eu faço no presente do indicativo, né? Mas ó, o desejo aqui, né? Aqui a necessidade, aqui o desejo, a gente viu lá o querer, o precisar. Você quer que eu faça isso? Né? Pergunta aqui, professor. Então, né, existem esses erros que são comuns. Então, vamos falar de 3 tempos e de outros 2 errinhos que são comuns que as pessoas cometam. Então, se eu uso o presente do indicativo, né, quando eu for usar o presente do subjuntivo, então eu vou fazer essa articulação. Então, eu estou repetindo mais ou menos, né, com relação aos erros para a gente ver aqui. Ó. Eu espero, presente do indicativo. Certeza que você faça os exercícios logo. Já fez? Né? Vai fazer? Eu espero que sim. Né? Mas eu não tenho certeza quanto a isso. Que você faça. Então, isso aqui é o que a gente chama de presente do subjuntivo. É o modo da hipótese. Beleza? Então, é normal, né, que existam esses erros, mas a gente deve prestar atenção quando a gente estiver usando o presente do subjuntivo. Com relação ao imperfeito do subjuntivo, também a gente pode articular com o pretérito imperfeito ou com o futuro do pretérito, né? Então, no passado, eu esperava, eu espero no presente, eu esperei do perfeito, né? Eu esperava, mais de uma vez no passado, que você fizesse os exercícios com atenção. Né? Se fez, se não fez, não sei. Mas no passado, desde já, eu já esperava que você fizesse dessa forma. Então, isso aqui é o que a gente chama de imperfeito do subjuntivo, né? E aqui é o imperfeito do indicativo. Tudo bem? O futuro do pretérito também da mesma forma, né? Então, o futuro do pretérito é haverá, né? Futuro do presente. Haveria, dada uma condição. Normalmente, a gente usa esse ser condicional aqui associado. Então, ó, haveria paz, né? Se lutássemos todos os dias pelos direitos humanos. Então, se lutássemos, condição, haveria paz. Tudo bem? Se lutássemos, haverá? Não. Se lutarmos, haverá. Né? É uma outra correlação verbal possível, né? O futuro do modo subjuntivo, né, com o presente, futuro do presente do indicativo. Mas vamos nos ater a essas 3 aqui, inicialmente falando. Então é comum também que as pessoas errem, né? Então usa aqui o imperfeito do indicativo, né? Por exemplo, querer, né? Eu queria que ele me dava uma carona. Não, existe os dois estão no imperfeito aqui, né? Mas eu tenho que colocar no imperfeito do subjuntivo do lado de cá. Eu queria que ele me desse uma carona, não é? Se ela estivesse aqui, eu abraçava ela. Né?
Então, você está usando aqui ó, o imperfeito do subjuntivo, do lado de cá. Por que está errado isso aqui? Ó, né? Então, duas coisas estão erradas, né? A forma verbal e o que a gente chama de erro de colocação pronominal, né? Porque ela é o sujeito, ó. Se ela estivesse aqui, aqui o sujeito sou eu, ó. Eu, aí eu tenho que usar uma forma átona, né? Eu a abraçaria. Então, abraçaria, né? Possibilidade remota, mas o indicativo, se estivesse aqui. Tudo bem? Então, esses são 3 exemplos, né, das correlações verbais e, né, das questões que a gente viu relacionadas à locução verbal. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela sua atenção.